Bom dia, estudantes da Escola Estadual Augusto Klug Neto. Aqui é a professora Simone, professora de vocês da disciplina de Matemática. E hoje eu vou estar fazendo uma explicação sobre a avaliação diagnóstica que eu mandei para vocês. Então vamos lá para a questão 1. Leia as informações abaixo e observe o fluxograma para responder a questão. O IMC, Índice de Massa Corporal, é um número calculado conforme a fórmula abaixo. IMC é igual a massa, em quilos, dividido pela altura, vezes a altura, ou altura ao quadrado, tanto faz, tá, gente? Então, vamos lá. Aí ele falou o texto aqui, vocês leiam, tá? E aí eu já vou direto para a conta para a gente andar mais rápido no vídeo. Calcule o IMC do Samuel, sabendo que ele pesa 76 quilos e tem 1,80 de altura. Use a tabela acima do IMC. Então, olha só, para fazer a tabela, para me fazer a conta do IMC, que é o índice de massa corpórea, que mede se uma pessoa está em obesidade ou em subnutrição, ou se ela está no peso ideal, eu tenho a tabela aqui. Então, a gente já vai direto para a conta. Que conta que eu vou fazer, professora? Ao invés de eu colocar a massa lá, eu vou colocar o peso dele, que é 76 quilos. E vou dividir por quem? A altura vezes a altura. Quanto que é a altura? 1,80. Então, eu vou fazer o quê? 76 dividido por 1,80 vezes 1,80. Quanto que é 1,80 vezes 1,80? 3,24. Então, vocês vão fazer o quê? 76 dividido por 3,24 e já vai conseguir chegar na resposta. E aí, professora? Eu olhando aqui, por exemplo, se der entre 17,8 e 20,5, está normal. Se der entre 20,5 e 24,5, sobrepeso. E aí, vocês já vão saber qual resposta que é. Tranquilo? Vamos para o próximo, número 2. Carlos é operário e seu salário é de 960 por mês. Esse mês ele ganhou 1/4 com aluguel. Ele gastou 1/4 com aluguel. 2/5 com a alimentação da sua família. E 3/8 com despesas extras com remédios. Depois de fazer os cálculos, Carlos percebeu que para quitar as despesas, o valor total do seu salário... Então, vamos lá. Que conta que eu tenho que fazer, gente? Primeira conta que vocês vão fazer. Vocês vão fazer 4 contas. Então, primeira conta que vocês vão fazer. 960 vezes 1/4. Professora, mas eu não sei fazer. Vocês vão fazer aqui, ó. 960. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu não sei porque esse canetão tá ruim. Vocês vão fazer 960 vezes 1/4. E vai fazer que conta, professora? Porque ele gastou 1/4, né? Com aluguel. Então, como que é? Debaixo de 960 tem um número 1, debaixo de qualquer número tem um número 1, e vão fazer 960 vezes 1, 960. 4 vezes 1, 4, dividido por 4. 960 dividido por 4, vocês vão colocar a resposta, já chegou na resposta. Eu vou falar essa para ficar mais fácil para vocês. Tem que dar 240. Então, ele gastou com aluguel 240. Aí, vocês vão para o próximo. Agora com a alimentação ele gastou 2,5. Então, o que vocês vão fazer? Vai colocar o mesmo 260. Deixa eu aqui de novo. 960. Só que agora, vezes 2/5 vai ser 2/5. Então, o que vocês vão fazer? Debaixo de 260 tem que número? 1. Multiplica do 960 vezes 2, que dá quanto? Coloquem aqui. E 5 vezes 1, põe a resposta. Aí vocês vão fazer o quê? Vai fazer a conta. 1.920 dividido por 5. Já vai saber quantos que ele gastou com a alimentação da sua família. E aí, vocês vão fazer as despesas extras com remédio, que é 3/8. Mesma coisa, vai pegar 960 vezes 3/8. Multiplica 960 vezes 3, o resultado divide por 8. Tranquilo? Achei todas as despesas. Marca no cantinho quanto que deu cada uma. Soma todas. E aí vocês vão saber o valor que ele gastou em despesas. E aí vocês fazem a subtração com 960. Vê se ele gastou a mais, se foi suficiente, se sobrou ou não. Tranquilo? Vamos para o próximo. O próximo exercício é o número 3.
Leia o texto informativo sobre o boletim diário da Covid-19 em Chapadão do Sul e responda. O que vocês vão responder? Com base no texto, podemos concluir que encontra-se em tratamento ou vieram a óbito e 5 ocupam um leito de UTI. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar lá. A Secretaria Municipal de Saúde, vocês vão ler tudo, tá, gente? Do Sul informa o boletim diário de Covid-19. Nesta quarta-feira, 10, o município tem 2.439 casos confirmados da doença. Desses, 2.322 já estão curados. 91 encontram-se em tratamento e 26 vieram a óbito. Então, olha só. Se ele está perguntando quantas vieram em tratamento ou vieram a óbito, é só eu somar aqui. 91 encontra-se em tratamento e 26 vieram a óbito. Então, eu vou somar quem? 91 mais 26. Ah, professora, mas eles estão falando quantos que ocupam um leito de UTI. Olhem no texto, leiam até o final que vocês vão conseguir achar. Tranquilo? Próximo. Observe o triângulo 1, 2, 3 a seguir e classifique cada um deles de acordo com os lados. Vamos lá. Os triângulos 1, 2 e 3 são, respectivamente, triângulos escaleno, isósceles, equilátero, Vamos só relembrar. O que é um triângulo? Vamos lá. Primeiro, o mais fácil. Equilátero. Quando vocês vê esse nome, deixa eu pegar aqui o negócio. Equilátero, vamos só relembrar isso. Peraí. O que significa a palavra equi do português? Isso, gente, gravem para a vida toda de vocês, porque isso é muito importante. Equi. Toda vez que vocês verem essa palavra equi na matemática, em tudo quanto é lugar no português, significa iguais. Significa equivalente, igual. Então, para nós é iguais. Ah, professora, mas o que tem a ver esse equi iguais? Olha o nome. Equilátero. Então, o que quer dizer iguais com equilátero? Significa que se é um triângulo, ele não tem 3 lados, significa que esses 3 lados são o quê? Iguais. Então, olha só, se eu tenho aqui um triângulo e ele se chama equilátero, significa que eu tenho 3 lados iguais. Ah, professor, mas o que significa esse risquinho aqui, esse e esse? Se é um risquinho só, significa que esses 3 risquinhos significa que os seus lados medem a mesma medida, ou seja, se aqui medir 7, aqui vai medir 7 e aqui 7. Então, ele é equilátero, porque os 3 lados são iguais. Tranquilo? Então, agora vamos lá agora para o próximo. O que é o escaleno, professora? Esse nome escaleno, você vai ter que lembrar, porque não tem nada assim para me te falar. Mas o que significa em um triângulo o escaleno? Deixa eu fazer um triângulo melhor aqui. Significa 1, 2 aqui e 3. O que é isso, professor? Esse 1, 2 e 3 risquinho do lado. Significa que todos os lados são diferentes. Ou seja, se aqui medir 3, aqui tem que medir 4. E aqui 5, ou 6, 7, ou qualquer outro número. Mas eles têm que ser diferentes, porque por isso que é 1, 2 e 3 risquinho. Tranquilo? Vamos para o próximo. E o último, que é o isósceles. Ah, professora, mas eu não sei o que significa esse triângulo isósceles. O nome isósceles na matemática significa que ele tem 2 lados iguais e um diferente. Ah, professora, não entendi como que é isso. Então, vamos lá. O isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Exemplo, se eu colocar 2 risquinhos aqui e um aqui. Isso aqui é um exemplo de um triângulo isósceles. Por quê? Se tem 2 risquinhos, 2 aqui, significa que mede 7 centímetros, um exemplo, tá? E aqui mede 7. E aqui, 2, 3, qualquer número, mas tem que ser diferente. Então, o isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida. O escaleno, ele tem 3 lados totalmente distintos, ou seja, diferente. E o equilátero tem os 3 lados iguais. Tranquilos? 3. Iguais, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, nenhum igual. Tranquilo? Então, por isso, vocês já vão conseguir responder aí. Próximo. Vou fechar aqui. Vamos para o 5. Número 5. Observe o boletim epidemiológico de Covid-19 em Chapadão do Sul e responda.
Qual é a média aritmética entre os casos confirmados no boletim epidemiológico Covid-19 no mês de março de 2021 e janeiro de 2021? O que vocês vão fazer? Lá no mês de março, a gente vai primeiro olhar os casos confirmados. Então, olha só, casos confirmados está aqui em cima. Então, o que vocês vão fazer? Tá bem aqui em cima os casos confirmados. Então, eu quero do mês de março. Então, é o primeiro. E janeiro, o janeiro é o segundo aqui, então é aqui. Então, vamos lá, esse daqui. Opa, aqui, né? Então, vamos lá. Aí, o que é média aritmética? Vamos pensar primeiro, para depois vocês responderem. Na média aritmética, a gente soma o que eu quero e divide pela quantidade de números que eu somei. Então, vamos lá. Eu não quero 2 meses, então, olha só, não é 2.439 e os casos lá de janeiro é 1.795. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2.439 mais 1.795 e a minha resposta, professora? A minha resposta, como são 2 números, eu vou dividir por 2. Tranquilo? Dividir por 2 e já vou chegar na minha resposta. Tranquilo? Vamos para o próximo. Número 6. No número 6, leia o texto informativo abaixo e responda. Só voltando aqui um pouquinho nessa outra questão, eu não tenho 2 meses, aí eu dividi por 2. Professora, e se fosse os 3 meses? Ia somar 3 meses e aí ia dividir por 3. Se fosse 4 meses, eu ia dividir por 4. Tranquilo? Aí, vamos para o número 6, então, agora. Leia o texto informativo abaixo e responda. Em 1918, foi a gripe espanhola. Em 1957, a gripe asiática e tatatá. Aí, vocês vão ler o texto, tá? Exatamente quanto tempo atrás houve a gripe espanhola? Olha só, que conta que eu vou ter que fazer, professora? Não é a gripe espanhola? Em 1918 não foi a gripe espanhola, então nós estamos em que ano agora? 2021. Então, que conta que a gente vai fazer? 2021 menos 1918. E a gente vai chegar no resultado. Lembrando, professora, mas a minha resposta aqui é em século ou em década? Eu não sei quanto que é um século. Um século é quanto, gente? Um século é 100 anos. E uma década? 10 anos. Tranquilo? Se eu falasse, por exemplo, 8 décadas e 3 anos. 83 anos, né? Então, seria o que é 8 décadas? 80 anos e 3 anos, 83 anos, tranquilo? Número 7. Observe a reta numérica a seguir, onde cada intervalo entre 2 números inteiros foi dividido em 10 intervalos de mesmo comprimento. Assinale a opção que representa a ordenação dos pontos x, 0,7, y menos 3,2, z, 12 quintos. E como é que eu faço? Professora, mas está em fração, o resto está em decimal. A gente vai passar tudo para decimal, tá? Quanto que é 12 dividido por 5? 12 dividido por 5 não é 2,4? Então, eu vou colocar aí, tá? Igual a 2,4. E W menos 15 dividido por 10. Fácil, né? Só avançar uma casa à esquerda. Então, vai dar quanto? Menos 1,5. Ou dividir 15 por 10, quem não sabe. Tranquilo? Mas se já sabe, como tem um zero ali no denominador, é 10, a gente avança uma casa à esquerda, tá? Aí já sabe o resultado. Se fosse 100, avança 2 casas à esquerda. Se fosse 1.000, avança 3 casas à esquerda. Tranquilo? Então, aí já vai dar menos 1,5. Lembrando que na reta numérica, se o zero está no meio, nos números inteiros, a esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3 são os negativos. E a direita do zero, os positivos. Tranquilo? E a gente vai fazer a continha. Vai olhar na reta. Vamos lá. O x tem que ser 0,7. Então, olha só, ele tem que estar na frente do zero, né? À direita do zero é 0,7. Lembrando que vai em ordem crescente. E nos negativos decrescente. Então, vamos lá. 0,7 o x. Então, ele tem que estar entre 0 e 1. E a alternativa onde está o x entre 0 e 1 é a A e a B, né?
Aí a gente vai para o próximo. Y é igual a menos 3,2. Menos 3,2, ó, tá lá nos números negativos. Então, se é menos 3,2, ele tem que estar entre menos 3 e menos 4, né? Menos 3,2. Qual alternativa está entre 3, o y está entre menos 3 e menos 4? Só a alternativa C e a A. Agora vamos para o Z. O Z é 12 dividido por 5. Lembrando que 12 dividido por 5 é 2,4. Então, 2,4 positivo. Lembrando que o Z tem que estar entre 2 e 3, né? E essas alternativas que estão entre 2 e 3 são todas. Aí é só vocês contarem, tá? Aí vamos para o próximo. O W, menos 15 décimos. Menos 1,5. Menos 1,5, ele tem que estar lá, o W tem que estar lá entre menos 1 e menos 2. Aonde o W está entre menos 1 e menos 2, é só a alternativa A. Aí vocês veem qual resposta está correta. Tranquilo? Mamão com açúcar, né? Vamos para a questão 8. Observe o triângulo a seguir. De acordo com seus ângulos, o nome desses triângulos, respectivamente, é... Vamos só relembrar o nome dos ângulos. Os ângulos são classificados como acutângulo, obtusângulo e retângulo, conforme a medida do seu ângulo. Como que funciona, professora? Se a medida do ângulo, todos os três ângulos, forem menores que 90 graus, esse triângulo é um triângulo acutângulo. Acutângulo, as medidas são menores que 90. Tranquilo? Então, olha só, vou colocar aqui. Menor que 90. Menor. Acutângulo. Vou colocar só o acu. Tranquilo? Acutângulo menor que 90. Ou vou fazer assim, eu acho que fica melhor. Menor que 90, o acutângulo. Achando que ficou melhor. Agora vamos lá. Um triângulo igual a 90, ele é chamado de triângulo retângulo. Tranquilo? Igual a 90, retângulo, que vem de reto. Ó, o ângulo reto, pode ver que eu tô vendo aqui, é um triângulo de reto, ó. O último aí é reto. Por quê, professor? Tem um ângulo de 90 graus. Tá vendo que tem uma reta perpendicular que forma um ângulo de 90 graus no último triângulo? Isso daí para nós é chamado de um triângulo retângulo, porque tem um ângulo que mede exatamente 90 graus. E esse triângulo, quando um ângulo mede exatamente 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. E o que é um ângulo quando o ângulo for maior que 90? Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Maior que 90 graus. Ele é chamado de triângulo obtusângulo, porque um dos seus ângulos é maior que 90. Mas, professor, o que é maior que 90? 91, 92, 93. Tem um ângulo que é maior até 180, né? Lembrando que é até 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser exatamente igual a 180 graus. Tranquilo? Então, vamos lá, retomando. Maior que 90, triângulo obtusângulo. Igual a 90, triângulo retângulo. Menor, os ângulos menores que 90, triângulo acutângulo. Tranquilo? Vamos para o próximo. 9. Um simulado é composto por 15 questões de matemática e língua portuguesa no total. Então, olha só. Como isso aqui é um sistema, a gente tem que montar ele. Então, o que eu vou fazer? X vai ser matemática e português vai ser Y. Então, olha só. Um simulado é composto por 15 questões. Significa que é igual a alguma coisa a 15, né? Questão de matemática e de língua portuguesa. Então, quer dizer que X matemática mais Y português é igual a 15. Tranquilo, né? O número de questão de matemática supera o número de questão de língua portuguesa em 3 unidades. Então, olha só. Matemática, que é X, supera. O que é supera em 3 unidades? Quer dizer que é a mais
do Y, né, com Y, em 3 unidades. Assinale a opção que apresenta essa é mamão com açúcar. Só de vocês olhar é alguma coisa com mais 3 unidades com Y. Aí vocês vão achar a resposta. Tranquilo? Número 10. A tabela de numeração de aliança é definida conforme o quadro a seguir. Aí é o tamanho da aliança e na outro quadro aqui eu tenho, esse outro quadro aqui eu tenho a medida. Deixa eu fazer uma setinha aqui. Aqui eu tenho a medida em milímetros do diâmetro. Milímetros. Sabe-se que para determinar o número da aliança é necessário dividir o comprimento por 3,14, determinando assim o seu diâmetro. O tamanho da aliança, cujo comprimento é igual a 61,23 milímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir. Então, eu vou pegar 61,23 e vou dividir por quanto? Por 3,14, que é o π. O π, toda vez que eu dividir por ele, eu vou saber o comprimento, tá, gente? E aí, a gente vai saber a medida do comprimento do diâmetro, realmente. Agora eu tô falando para vocês. O π é maravilhoso, é um número fantástico. E aí, o que a gente vai fazer? Então, vai pegar 61,23 e vai dividir por 3,14. Eu vou conseguir achar o meu comprimento de diâmetro. Achou meu comprimento de diâmetro? É só achar o número da aliança. Tranquilo? Se eu dividir 61,23 por 3,14 der 16,8, significa que o tamanho da minha aliança é 16. Se fosse 17,20, o tamanho da minha aliança é 17. Tranquilo, meus amores, fica com Deus. A prof ama muito vocês, tá com muita saudade, tá muito triste aqui sem vocês. Eu estou aqui sozinha, sem vocês, muito triste. Amo vocês, lembrando que toda terça-feira eu estarei com atendimento para vocês aqui na escola e toda sexta-feira a gente vai fazer atendimento pelo Google Meet. Tranquilo, fiquem com Deus, amo muito vocês no horário da aula de vocês, tá bom? Amo vocês, beijo, tchau, tchau.